Boa noite aí para todo mundo. Espero que estejam todos bem. É, Hoje a gente vai dar seguimento na nossa matéria. Então, a gente já passou por aquela parte da equação do transporte de Reynolds. Depois a gente vai voltar a falar de Reynolds em breve, mas por enquanto a gente ainda vai falar. A gente vai entrar, na verdade, agora numa equação que é a equação de Bernoulli. Em português a gente fala muito. Desculpe. Em português a gente fala muito Bernoulli, né? Equação de Bernoulli. Mas em francês é Bernoulli. Então é a equação de Bernoulli. É importante saber como fala, né? Então vamos lá. Até agora, o que a gente viu? A gravação, na verdade já está gravando, eu vou subir pro YouTube, tá? Mas se quiserem gravar no Teams aí, podem gravar também, não tem problema não. Eu gosto de gravar com o meu software aqui, subir pro YouTube, porque fica melhor, fica mais bonitinho. Então vamos lá. Até agora, o que a gente viu? A gente viu equações, né? Principalmente aquelas equações lá. A gente começou com fluidostática, né? Beleza? Pressão, gradiente de pressão, tal, manômetros, tal, aqueles negocinhos lá. E aí a gente foi para algumas equações, né, se baseando naquela questão de propriedades extensivas e tudo mais. A gente foi para o teorema do transporte de Reynolds, né? E a gente estudou basicamente duas aplicações do teorema do transporte de Reynolds. Uma delas é a equação da continuidade, que é a equação do princípio da conservação da massa. E a outra equação é a equação do princípio da conservação da quantidade de movimento. E aí a gente podia fazer isso para um volume de controle que tivesse em repouso, que tivesse se deslocando em velocidade constante ou que tivesse acelerando. A gente viu os três casos, né? A gente não entrou em momento angular, né? Teorema da conservação do momento angular. Poderia ter entrado também, mas acho que não é o foco para vocês, né? Então a gente não entrou. Mas enfim, de qualquer forma, a gente viu, né, o uso do teorema do transporte de Reynolds e a gente viu equações que nos ajudavam a descrever fluxos e as grandezas que esses fluxos carregavam, fosse ela a massa, fosse ela a quantidade de movimento, né? E como que isso influenciava no sistema. Mas até aí a gente via as coisas assim, falou, olha, eu consigo fazer um balanço de vazões, por exemplo, né? Se o meu volume de controle está em regime, então vazão que entra, vazão que sai. É, Se ele está enchendo, se ele está esvaziando, eu consigo calcular também pelo menos a taxa que ele está enchendo, que ele está esvaziando. Ou se ele está sob a ação de jatos, que esforços que eu tenho ali e tal. Isso daí a gente viu. Mas a gente ainda não viu uma equação que relacionasse diretamente pressão e vazão, né? A gente tinha uma das equações lá da conservação da quantidade de movimento, onde a gente tinha forças de superfície que entravam que eram as pressões, né? Que entravam como forças, e a gente tinha as vazões gerando forças também. Mas a gente não tinha uma relação direta entre a pressão do fluido e a vazão do fluido, sem passar por força nada. A gente não viu uma relação direta disso ainda, mas a gente consegue ver e a gente consegue a partir daquelas equações que a gente já conhece, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas equações que a gente já viu e a gente vai aplicar em um volume de controle que é muito pequenininho, ele é diferencial. E aí a gente vai tentar relacionar essas grandezas. Então vamos lá. Aqui está o meu volume de controle. Então o que é isso aqui? Eu tenho um fluido, esse fluido está fluindo, beleza? Então eu tenho uma porção desse fluxo aqui. Vou imaginar o fluxo em regime, né? Então essas linhas aqui, que são as linhas de fluxo, elas vão permanecer onde elas estão. E eu vou ter fluido passando aqui por essas linhas de fluxo aqui. E eu vou analisar um volume de controle específico
cujas paredes sejam paralelas às linhas de fluxo, tá vendo? Eu tenho essas paredes aqui de entrada e de saída do meu volume de controle que tem linhas de fluxo cruzando, né? Então essas paredes aqui que são, entre aspas, circulares aqui, elas têm elementos que são linhas de fluxo cruzando elas, mas essas paredes laterais aqui não tem linhas de fluxo cruzando, tá? Isso aqui é uma das primeiras coisas importantes. Esse volume de controle aqui, ele não está horizontal, ele está inclinado, tá vendo? Eu tenho um ângulo θ aqui, ele é muito pequeno, então ele tem um tamanho ds, né? Um diferencial de espaço, ds. Aqui na primeira superfície, que é a superfície onde está entrando o fluido, eu tenho uma pressão P, uma densidade ρ, uma velocidade Vs, né, ou V, a gente vai usar V mesmo, e uma área A. Então a gente tem tudo isso daqui aqui. Do outro lado, a gente tem uma pressão P mais dP, né, então daqui para cá aumenta o diferencial de pressão. A minha densidade ainda é ρ. Por que ela ainda é ρ? Porque a gente está assumindo fluido incompressível. Eu já vou entrar nesse mérito. A minha velocidade ela foi acrescida em dV, então eu tinha uma velocidade aqui que era V, agora a velocidade de saída é V mais dV. E a minha área de saída, ela também é diferente da área de entrada. A área de entrada era a área de saída é A mais dA. Esses elementos diferenciais aqui, que a gente está somando, eles não são necessariamente positivos, tá? A gente está entrando com eles como uma soma, né? Mas o dP pode ser negativo, o dV pode ser negativo, o dA pode ser negativo, não tem problema nenhum. Isso aqui é uma soma algébrica, né? A gente está somando, mas a gente está somando um número que é real e, portanto, pode ser positivo, negativo ou até nulo, né? Então não preciso me preocupar em colocar menos explícito aqui. A gente só está somando e essa análise vai valer para quando esses caras forem positivos, negativos ou nulos. Então não tem problema nenhum. E observando aqui que a gravidade aponta para baixo e os meus eixos x, y, z estão definidos assim. Eu tenho x meio que saindo da tela aqui, y para a direita e z para cima. Beleza. Até tô lembrando aqui que na minha dedução eu achei que esses eixos estavam virados aqui, mas não tem problema. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento e o princípio da conservação da massa. A gente vai aplicar os dois. E por que a gente vai aplicar esses dois princípios aqui nesse volume de controle? Porque a gente está considerando algumas coisas. A primeira que a gente está considerando é que o volume de controle está em regime. Né? Que se ele está em regime, ele não enche, não esvazia e também não acelera. Certo? Esse volume de controle, ele está aqui, está paradinho, bonitinho. Eu estou analisando o fluxo que está passando por ele, mas ele está parado aqui. Outra coisa importante é o seguinte, eu não tenho nenhum acréscimo de energia aqui dentro do volume de controle. Então, se por acaso, por exemplo, eu entrei com uma velocidade e saí com uma velocidade diferente aqui, ou entrei com uma pressão e saí com uma pressão diferente, esses possíveis ganhos de velocidade e pressão são causados apenas pelas forças internas entre as moléculas do fluido. A gente não está falando aqui de injetar energia, de colocar uma bomba, nada disso. Né? Só a própria dinâmica do fluido que está fazendo com que ele entre com uma velocidade e saia com outra velocidade. Ou entre com uma pressão e saia com outra pressão. E aqui uma parte muito importante, que para este volumezinho de controle aqui, não tem atrito entre as moléculas de diferentes linhas de fluxo. Então, é como se eu tivesse infinitas linhas de fluxo cruzando aqui, né? Inclusive, eu tenho linhas de fluxo dentro do volume de controle até o limite e eu tenho linhas de fluxo fora do volume de controle, né? E essas moléculas que estão andando sobre essas linhas de fluxo, elas não têm atrito com as moléculas do lado. Isso é importante. Isso é especialmente importante para quando a gente estiver tratando de condutos fechados, porque em conduto fechado o atrito é importante, né? Então a gente precisa ver exatamente se a gente está desconsiderando o atrito, por que a gente está desconsiderando e se isso realmente vale. E adicionalmente, né, não é por isso que a gente está aplicando aqui os princípios aqui da conservação da massa e da quantidade de movimento, mas é uma hipótese também.
de que o nosso fluido é incompressível. Por que eu estou deixando essas hipóteses extremamente explícitas aqui? Porque para você aplicar a equação de Bernoulli, você precisa que todas as hipóteses sejam obedecidas necessariamente. Senão vai dar errado, senão a equação ela pode te trazer resultados incoerentes. Tá? Beleza. Vamos lá. Então, aquele volume de controle diferencial que a gente tem aqui, ele só vai ficar menorzinho aqui no cantinho para a gente poder dar uma espiada nele. E a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento para volumes de controle em repouso ao longo da linha de fluxo central S. Né? Então, a gente vai aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento nessa direção aqui, ó, na direção dessa linha de fluxo que está passando pelo centro aqui. Tá? E ela está desenhada a curva aqui, mas pelo fato desse elemento ser diferencial, né, como essa distância é muito pequena, a gente pode entender que essa linha aqui, neste volume de controle, é uma linha reta. Beleza. Então, a gente vai aplicar e lembrando, né, como o volume de controle está em repouso, aqui a gente não vai ter o termo de aceleração lá na nossa fórmula. Então, a nossa fórmula vai ter essa cara aqui, ó. Somatória das forças de corpo na direção S, mais somatória das forças de superfície na direção S, é a derivada no tempo de V ρ dV, né, da integral de V ρ dV no volume de controle, mais a integral na superfície de controle de V ρ V dA. Beleza. Primeira coisa importantíssima. Lá atrás a gente já estava assumindo que o volume de controle estava em regime. O que é volume de controle em regime? É um volume que não enche, nem esvazia e nem acelera. Então, se ele está em regime, essa quantidade de movimento que está dentro do volume de controle não varia, então essa derivada aqui é zero. Eu vou ficar com outros 3 termos aqui, esses outros 3 termos eu vou precisar calcular cuidadosamente. E esse é o tipo de dedução que honestamente eu não gosto muito, porque é aquelas deduções que envolvem termos diferenciais. Né? Então tem um monte de jogadinha, falou, olha, isso aqui é um termo diferencial que multiplica outro termo diferencial, isso aqui é muito pequeno e dá zero. Eu honestamente acho isso muito mal explicado, mas se eu fosse fazer a dedução de fato de como é essas coisas, aplicando os limites e tudo mais, essa aula tomaria umas 4 horas. Então a gente vai nessa dedução porque o objetivo é mais vocês entenderem tudo que está por trás da fórmula de Bernoulli, né, da equação de Bernoulli. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada nesse termo aqui, que é o termo da somatória das forças de corpo no volume de controle. Repara que eu coloquei aqui algumas anotações a mais além da figura. Então, aqui eu tenho um círculo, né, na entrada, ele tem um raio R, né, porque essa área aqui era A. Então, aqui na saída eu tenho uma área A mais dA, então esse raio é um raio R mais um diferencial de raio dr aqui, sem grandes complicações. Mas o que acontece? A força de corpo que atua aqui no meu sistema é a força-peso. Força-peso, eu vou colocar ela aqui no centro de massa do meu volume de controle, apontando para baixo. Só que eu estou aplicando a somatória, o princípio da conservação da quantidade de movimento na direção dessa linha de fluxo aqui, ó, certo? Então, eu preciso da projeção de P nessa direção aqui. Se a gente fizer aquelas continhas, eu não sei o quanto que eu consigo rabiscar esse slide agora. Deixa eu ver. Eu gostaria muito que esse troço permitisse rabiscar. Vamos ver se permite. Não. Caneta. Eu quero a caneta. Isso. Olha que top. Então essa componente, essa força-peso aqui, ela vai ter uma componente para cá. Assim. E ela vai ter uma componente para cá, perpendicular. Né? Esse ângulo θ que está aqui, ele aparece aqui também. Ó. Aqui também é θ. Nossa, não é tão fácil desenhar nesse software aqui. E também é impossível apagar. Mas tudo bem, esse ângulo aqui é θ. Então, essa componente aqui, ó,
ela vai ser P seno de θ. E essa segunda componente aqui é P cosseno de θ. Eu recebi uma notificação aqui. Não era vocês. E a componente que eu estou interessado é essa P seno de θ aqui, ó. Então, por isso que a gente tem na somatória das forças de corpo esse menos P seno de θ, porque é esse termo aqui, ó. Deixa eu tirar essa caneta daqui. Ela tem uma borracha, tá vendo? Vamos apagar toda a tinta no slide. Tchau. Então, e agora? Deixa de ser caneta. Isso. Então, a gente tem aqui aquela componente P seno de θ e a nossa linha de fluxo, ela é positiva para a direita, que o P seno de θ estava para a esquerda. Então, a gente tem menos P seno de θ aqui. Tá? Só esse comecinho que era mais enroladinho. O que você precisa saber é que a componente do peso nessa direção aqui é menos P seno de θ. Bom, P a gente sabe que é a massa do volume de controle que multiplica a gravidade. O seno de θ veio daqui. E a massa do volume de controle é a densidade que multiplica o próprio volume do volume de controle. E esse volume é o volume ρ. Esse volume é o volume dV. Esse volume de controle aqui, ele tem uma forma que é uma forma de um tronco de cone, né? Então, é como se eu pegasse um cone e cortasse ele no meio e pegasse a parte de baixo. Isso é um tronco de cone, né? E eu preciso calcular esse volume aqui com base nas dimensões que eu tenho, com base no ds, nos raios aqui e tal, nas áreas. E eu vou usar essa fórmula aqui do volume do tronco de cone, que é o volume do tronco de cone é π vezes a altura sobre 3. A altura é esse comprimento aqui, que multiplica R1 ao quadrado. R1 é o raio de uma das áreas, mais R2 ao quadrado. R2 é o raio da outra área, mais R1, R2. Isso aqui é a fórmula do volume do tronco de cone. Ele é um sólido de revolução. Você consegue deduzir isso aqui usando uma integral. Então, beleza. Aqui estamos com a fórmula do volume do tronco de cone. Eu preciso aplicar para esse caso aqui, ó. Então, vamos aplicar aqui, ó. O volume diferencial, que é esse dV aqui, eu vou aplicar essa fórmula. Então, o π sobre 3 está aqui. Essa altura é o meu comprimento desse tronco de cone, que é esse elemento ds aqui. E aí eu tenho R1 quadrado mais R2 quadrado mais R1, R2. Um dos raios é R e o outro é R mais dr. Então, TR ao quadrado mais R mais dr ao quadrado mais o produto dos dois, que é R, que multiplica R mais dr. Se eu seguir com essa conta aqui, se eu expandir isso daqui tudo, eu vou obter isso daqui, ó. Que o meu diferencial de volume, ele é πds sobre 3, 3r ao quadrado mais 3r dr mais dr ao quadrado. E aqui eu preciso lembrar de algumas coisas aqui. Primeiro, eu estou fazendo o produto desse diferencial ds com um outro termo aqui, ó. Quando eu tenho elementos diferenciais, ou seja, eu tenho ds, eu tenho dr, eu tenho um dA, eu tenho um dp, eu tenho um dv. Toda vez que eu tenho um termo diferencial, esse termo diferencial ele já é bastante pequeno, né? Se eu multiplico dois termos diferenciais, isso aqui vocês devem ter visto em outras deduções, esses dois termos diferenciais multiplicados, eles são muito pequenos. Então, a gente pode zerar isso. Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando eu tenho dois termos diferenciais e aplico o limite com um deles tendendo a zero, eu vou ficar com mais um termo diferencial e eu sei que aquele outro termo diferencial, quando eu aplicar o limite, ele também tende a zero. Então, essa explicaçãozinha de que os termos diferenciais são muito pequenos, a hora que você multiplicar vai dar algo menor ainda que é zero, mas não é. Na verdade, tem uma questão de aplicação de limite aqui, eles vão para zero depois que você aplica o limite. Mas, para a gente aqui, o que vai acontecer? Toda vez que eu tiver dois termos diferenciais multiplicando, isso daqui vai dar zero. Então, eu vou ter ds dr, isso aqui vai dar zero. ds dr ao quadrado, isso aqui vai dar zero. ds, que multiplica 3r ao quadrado, não dá zero, porque eu só tenho um termo diferencial aqui. E é esse o termo que vai sobrar, né? Como esses dois também têm termos diferenciais,
a gente vai ficar com π sobre 3ds, que multiplica 3r ao quadrado. Vai cancelar o 3 aqui, e a gente vai ficar com π ds, que multiplica r ao quadrado. Π que multiplica r ao quadrado é essa área aqui, né? Então, eu tenho ds que multiplica πr ao quadrado, que é a mesma coisa que essa primeira área aqui que multiplica ds. E isso daqui vai ser o nosso volume diferencial que a gente vai usar aqui na somatória das forças de corpo, na direção de S. Então, eu vou trocar esse dv aqui por A que multiplica ds. Quando eu faço isso, troquei o dv por ADS, e eu vou ficar com esse termo aqui, ó, ρA ds g seno de θ. Aqui que vem uma parte importante. Esse ds aqui, ó, vamos tentar usar a caneta de novo. Esse ds aqui, ele é um elemento diferencial de comprimento, que é esse comprimento aqui, ó, dessa linha de fluxo. ds seno de θ, tenta imaginar esse triângulo aqui, ó. Aqui e aqui. Beleza. A hipotenusa vale ds. ds seno de θ vai ser esse elemento aqui, ó. Isso aqui é ds seno de θ. E isso daqui, essa altura aqui, esse cateto aqui, ele é só a diferença de elevação entre os dois termos. Como a gente tem um z aqui, isso aqui era para ser um dz, né? Uma diferença de elevação. Só que quando eu estava deduzindo, eu achei que o y estava para cima, então eu chamei isso daqui de dy. Mas você tem que saber que o ds seno de θ, que está aqui, ó, ds que multiplica seno de θ, ele é só a diferença de elevação entre os dois pontos aqui da minha linha de fluxo. E é isso que é importante para a gente. Então, eu tenho aqui, ó, lembra que esse dy aqui, na verdade, ele podia muito bem ser o nosso dz, que não ia ter problema nenhum. Mas aqui a gente tem somatória das forças de corpo em S é igual a menos ρ, que está aqui, A, que está aqui, G, que está aqui, e o ds seno θ virou dy, ou dz no caso. Tanto faz. Mas a gente já tem uma expressão diferencial para a nossa somatória das forças de corpo que atuam nesse volume de controle, que também é diferencial. Vamos lá. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Parece que eu fiz bobagem, mas não fiz. Agora, esse aqui só cheira, né? Ó. eu tô recebendo umas notificações aqui, eu tô achando que são vocês, mas não são. O celular também não tá colaborando. Aqui, não, beleza. Então, esse primeiro termo aqui já está ok. Agora a gente vai analisar a somatória das forças de superfície. E essa somatória das forças de superfície, ela é enroladinha. Por que ela é enroladinha? Tá aqui, ó. Quais que seriam as forças de superfície? A gente tem 3. 2 são bem fáceis de ver. Vamos rabiscar aqui. Eu gostei de rabiscar, viu? A primeira força de superfície que a gente tem é com relação a essa superfície aqui. Eu tenho a pressão P desse lado e a pressão P está pressionando a superfície aqui, ó. Beleza. Então, essa pressão, essa força referente à pressão P é a pressão vezes a área que está aqui, ó. Beleza. Aí eu tenho uma outra pressão. Vamos. Aqui. Eu tenho uma outra pressão, vou desenhar ela de vermelhinho, nessa outra superfície aqui, e ela atua ao contrário, né? Então, essa pressão que atua nessa superfície de cá, eu tenho uma pressão desse lado aqui que é P mais dP, que está aqui, e a área é A mais dA. Então, pressão vezes área vai dar minha força que atua desse lado aqui, que é minha força de superfície, que está aqui, ó. E eu tenho o sinal de menos aqui, porque ela atua no sentido contrário, né? A verde atua no sentido positivo e a vermelha atua no sentido negativo. Mas tem uma terceira força aqui, uma terceira, como que eu vou dizer? Uma terceira quantia aqui. O que é essa terceira quantia? Vamos tentar desenhar. Eu tenho meu volume de controle, eu vou tentar desenhar ele num ângulo favorável aqui. Primeiro eu vou desenhar ele em pezinho aqui. Eu tenho meu volume de controle aqui assim,
Eu vou desenhar ele em pezinho. Então, a área maior está para baixo. Esse troço é ruim para danar de desenhar. Então, ele está aqui. Então, eu tenho uma pressão aqui em cima. Beleza. Eu tenho uma pressão aqui embaixo. Beleza também. Tranquilão. Só que essas superfícies aqui, ó, laterais, elas são inclinadas. Tá vendo? Então, se eu pegar aqui, eu vou ter pressões. Lembra que a pressão é sempre perpendicular à área, né? Então, eu vou ter uma pressão aqui. E essa pressão aqui, repara que ela também está gerando uma quantidade de pressão para baixo nela, que seria o nosso para frente aqui, né? Ela tem uma quantidade de pressão aqui. Como que eu calculo essa pressão que está aqui? Bom, vamos lá. Agora eu vou redesenhar esse volume de controle, mas olhando por aqui, ó. Vamos dizer que a gente está olhando por aqui. Assim. Então, se eu olhar dali de cima, eu vou ver a área menor aqui, a área maior lá atrás, né? Então, só lembrando, essa área interna é A área de fora é A mais dA. Então, essa área aqui, ó, que está achurada, que é a diferença das duas áreas, se essa aqui é A e a maior é A mais dA, essa área achurada aqui é a nossa área dA. E essa área dA, ela está sujeita a uma pressão que aumenta, né? Se eu fizesse um gráfico da pressão aqui, como que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar o volume de controle de lado aqui. Então, meu volume de controle de lado está assim. E aí eu tenho uma pressão aqui, e essa pressão aumenta. Essa pressão aqui, ela começa em P, e ela vai subindo aqui, e ela vai chegar em P mais dP. Então, ela aumenta, essa pressão aumenta aqui. Se tivesse um eixo constante aqui, ela vai aumentando. Então, o que eu sei? Eu sei que eu posso calcular uma pressão média aqui, e eu sei que essa pressão média ela vai ser maior do que P e menor do que P mais dP. Então, essa pressão média que tem aqui, ela vai valer para a gente P mais um K, que eu não sei quanto vale, que multiplica dP. Eu coloquei o K porque a gente não precisa calcular. A gente só sabe que esse K está entre 0 e 1. Mas a gente não precisa calcular. E o que vai acontecer? Se eu pegar essa pressão média e multiplicar pela área dA, que é essa área, que é a diferença entre essas duas áreas aqui, eu já consigo obter a parcela da pressão, que é a decomposição dessa linha amarela aqui para baixo. É a parte dessa linha amarela aqui que está empurrando esse volume de controle para baixo também, ou no caso aqui para frente. Então a gente tem mais uma componentezinha da pressão amarelinha aqui, que é essa componente aqui, ó, onde eu tenho essa pressão P mais KdP, que multiplica esse diferencial de área dA que está aqui. Então toda essa volta aqui foi para explicar esse terceiro termo de pressão aqui, que é um termo importante, porque as áreas não são iguais aqui, então ele aparece. Deixa eu ver se essa borracha presta. Não é ruim. Não é excelente também. Então tá aqui. Vamos apagar o nosso puri. Assim. Então tá aqui. Então a gente tem esses três termos aqui de pressão, que são esses termos aqui. Voltando lá para nossa explicação, o que eu vou fazer com esses termos todos? Eu vou expandir tudo isso daqui. E expandindo, eu vou ter esse monte de termos aqui, né? Só aplicar distributiva, não tem segredo. E tem vários que eu posso cancelar, né? Então aqui no começo eu tenho PA menos PA, depois eu tenho menos dP que multiplica A, mais dP mais dP que multiplica A aqui, dP que multiplica A acho que eu não tenho, mas eu tenho menos PdA aqui, e eu tenho mais PdA aqui, então eu posso cancelar também.
E vai sobrar isso aqui, ó, né? Esse menos dp que multiplica a está aqui. E eu tenho menos dp dA que multiplica 1, que está aqui, menos, né? Porque menos com menos vai dar esse mais aqui, k que multiplica dA dp. Repara que aqui eu tenho um produto de dois diferenciais de novo. Né? Então, por isso que eu falei para vocês, se k eu não preciso saber quanto que vale, porque o produto de dois diferenciais vai para zero. E aí, essa somatória das forças de superfície, ela vai terminar só com esse termo aqui, menos dp, que multiplica a área. Então, beleza. Somatória de força de corpo, somatória de força de superfície. Por incrível que pareça, os dois termos mais complicados já foram. Agora a gente vai analisar esse terceiro termo aqui. Ele é zero, porque o volume de controle está em regime, e a gente vai analisar essa integral aqui. Mas ela eu acho que é o mais simples dos três. Olha só. Essa integral da superfície de controle aqui, tem o V rho V dA, é só analisar o fluxo nessa superfície e nessa superfície. Então, o fluxo na primeira superfície aqui, eu tenho Vs positivo, né, que é o nosso V aqui, está positivo, que multiplica ρ. O VDA, o dA está para fora, o V está para dentro, então ele vai dar negativo. Então, eu tenho Vρ menos VA. Na outra superfície aqui, eu tenho a velocidade de saída, que é V mais dV, o ρ, que está aqui, fluido incompressível, não preciso me preocupar com ele. E aí o meu VDA, o V e o dA estão para fora, então o produto VDA vai dar positivo, e é só multiplicar o V pela área. O V que de saída aqui é V mais dV, e a área é A mais dA. Então está multiplicado aqui. Só que isso aqui dá um negócio grande, né, para a gente simplificar. E é aqui que a gente vai entrar com o teorema com o princípio da conservação da massa, né, com a equação da continuidade. Porque eu tenho um termo aqui, que é esse ρVDA, aliás, ρVA, que a gente consegue calcular lá da equação da conservação da massa. Então, se a gente aplicar o princípio da conservação da massa aqui no nosso volume de controle, de novo, o volume de controle está em regime, então esse termo aqui ele tem que ser zero. Vai sobrar o termo dos fluxos, né? Fluxo de entrada e fluxo de saída. O fluxo de entrada vai ser o ρ que está aqui, a velocidade está para dentro, o dA está para fora. Então, vai ser menos VA que multiplica ρ. Esse primeiro termo aqui referente a essa superfície. Na segunda superfície, a gente tem a velocidade V mais dV, a área A mais dA, os dois estão apontando para fora, então o produto VA vai ser positivo, o ρ vai estar lá, porque o fluido é incompressível, então está aqui. É só passar o menos ρVA para o outro lado, e eu já consigo um grande simplificador aqui, ó, que ρVA vai ser a mesma coisa que ρ, V mais dV, A mais dA, que é todo esse termão aqui, ó. Então, a gente vai pegar este termo aqui e a gente vai substituir ele por ρVA. Então, o primeiro termo aqui se mantém igual. Aí eu tenho V mais dV que multiplica ρVA. ρVA é termo comum dos dois termos aqui. Eu posso tirar ele em evidência. E eu fico com ρVA que multiplica V mais dV que estava aqui, menos V que está aqui. Então, V mais dV menos V, corto V com V, o V com menos V, na verdade. E aí, essa integral aqui, para mim, ela vai dar ρVA, que multiplica dV. E é só isso, essa integral. Falei para vocês que ela era mais simples do que o resto. Agora eu preciso juntar tudo. Bom, como que eu junto tudo? Eu vou pegar os termos que eu calculei para cada equação. Então, somatória das forças de corpo deu menos ρAg dy. Somatória das forças de superfície, lembrando que aqui podia ser dz, não tem problema. Somatória das forças de superfície, menos dp que multiplica a. E lá do outro lado, integral na superfície de controle de V ρ V dA, me deu ρ VA, que multiplica dV. Então, se eu juntar todos os termos diferenciais e reorganizar bonitinho, eu vou ficar com uma equação com essa cara aqui, ó. Repara que eu dividi dos dois lados por ρA, primeiro porque A é termo comum, eu consigo cancelar, e aí eu joguei todo mundo para o mesmo lado, porque vai ficar todo mundo com o mesmo sinal e tal. Então, a gente fica com GDY, que vem desse termo aqui, mais dp sobre ρ, que vem desse segundo termo aqui,
mais VDV, que vem desse terceiro termo aqui, tudo isso igual a zero. Agora, o que eu faço com essa equação aqui? Eu só copiei ela para cá. O que eu faço com essa equação agora? Eu integro essa equação. Eu tenho elementos diferenciais diversos aqui, né? Eu tenho dy, dp, dv. Desse lado aqui eu tenho zero, então eu vou integrar. Quando eu integrar, o g é constante, sai para fora da integral, fica com integral de dy. Integral de dy, a gente sabe que é y, no caso aqui z, tanto faz. dp sobre ρ, lembra, fluido incompressível, ρ era constante, sai para fora da integral. Integral de dp, que é um diferencial de pressão, vai ser p, que é um termo de pressão. Mais integral de v dv, essa integral aqui é manjadinha, né? Integral de v dv vai ser v ao quadrado sobre 2. Também sem mistério. E integral de zero, né? Aqui no elemento diferencial ds, integral de zero vai ser uma constante, né? Porque qualquer constante que eu derivar vai me dar zero. Então, a integral de zero não precisa necessariamente ser zero, ela pode ser uma constante, que é o nosso caso. Então, fazendo as integrais aqui e deixando tudo bonitinho e organizado, a gente chega na equação de Bernoulli, ou Bernoulli, que é essa daqui. Gy mais p sobre ρ mais v ao quadrado sobre 2 igual a uma constante. Olhando a equação assim, dá uma alegria no coração, porque não tem nenhuma derivada, nenhuma integral, nenhum seno, nenhum cosseno. Parece algo simples de utilizar. E, por outro lado, dá uma tristeza, porque equação igual a constante, a gente fica meio confuso, né? Quem que é essa constante? Será que essa constante vai ser dada? E, incrivelmente, essa constante nunca é dada. A gente sempre calcula, né? Então, fica uma forma que você fala, como é que eu resolvo isso? Vamos lá. Tenho vários comentários para fazer antes da gente partir para os exercícios. Então, temos que tomar alguns cuidados aqui para não aplicar a equação de Bernoulli de maneira errada, porque é facinho aplicar ela errada e o resultado dá muito errado e você fica perdido sem saber por que deu errado. Então vamos lá. Depois dessa dedução toda longa, tem esta observação aqui que é importantíssima. O Thiago está perguntando aqui se teremos casos onde não teremos dois ou mais termos dessa equação e teremos que calcular. Sim, vai ter. A gente dificilmente aplica a equação de Bernoulli sozinha, né? Normalmente a gente aplica ela junto com o conceito de fluidostática ou junto com aquelas equações lá, pelo menos o princípio da conservação da massa, acontece muito a gente aplicar junto as equações. Então, como a gente vai aplicar mais de uma equação, pode ter mais de um termo faltando, sim, tá? Mas vai ter sim. E aí, para a gente aplicar a equação de Bernoulli, a gente só vai poder aplicar se a gente estiver atendendo a essas 4 condições aqui embaixo. E tem que atender a todas. Então, o fluxo tem que ser incompressível. O fluxo tem que ser analisado ao longo de uma linha de fluxo. Eu não posso ter atrito, ou eu tenho que ter um atrito muito pequeno ou desprezível. E o meu fluxo, ele tem que estar em regime permanente. Tá certo? Então, a gente tem essas quatro condições aqui que a gente tem que obedecer. Para você se lembrar dessas condições, a gente pode colocar as letras aqui. Incompressível está relacionado com a letra I. Isso aqui é só para memorizar mesmo. O atrito é a letra A. A linha de fluxo a gente vai usar como S. S vem do termo de linha de fluxo em inglês, que é o streamline. Então, a gente tem streamline aqui. E o R vem do regime permanente. Então, se você juntar
todas as letras aqui, você obtém a palavra sair, certo? Não é uma palavra muito lúdica, mas o S vem da linha de fluxo, o A vem de atrito, o I vem de incompressível e o R vem de regime. Então, se você conseguir obedecer essas 4 condições aqui do sair, você pode utilizar a equação de Bernoulli, tá? Mas você só pode usar a equação de Bernoulli se você conseguir obedecer a essas 4 simultaneamente. Se alguma delas falhar, por exemplo, não estou em regime permanente ou o fluxo não é incompressível, aí essa equação de Bernoulli que a gente desenvolveu não pode mais ser usada. Beleza. Outra coisa importante, a equação de Bernoulli, e eu só descobri isso agora durante a aula, que eu deduzi com Y e tem um Z aqui. Mas a equação de Bernoulli, ou Bernoulli, ela é geralmente apresentada nessa forma aqui. Então, você tem P sobre ρ mais V quadrado sobre 2 mais Gz igual a uma constante, né? P, pressão do fluido, ρ, densidade, V, velocidade, G, gravidade e Z, altura. Tá? Altura, quando a gente fala altura, no sentido da gravidade, né? Bom, a gente vai utilizar para vocês verem como é que utiliza. A gente vai utilizar várias vezes, na verdade. Uma coisa interessante da equação de Bernoulli, se vocês olharem aqui na equação de Bernoulli, vocês vão ver que ela pode ser interpretada também como uma equação de energia. Então, olha só, eu vou imaginar aqui que eu tenho um elemento diferencial de massa de fluido dm que está aqui, e ele está aqui no estado 1, então ele tem uma velocidade, uma pressão, tal. E ele foi aqui para o estado 2. Então ele continua tendo a mesma massa, só que ele foi para o estado 2. Ele teve uma queda de altura aqui de ΔZ e tudo mais, beleza. O que aconteceu daqui para cá? Eu não tive nem entrada nem saída de energia. Então a energia mecânica desse pedaço de matéria aqui de fluido tem que ter se mantido, né? E como que isso acontece? Bom, a energia mecânica ela é composta de várias partes que a gente tem que analisar. A primeira dela é a energia cinética. A energia cinética vai ser a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A massa do meu pedacinho de fluido aqui é dm. A velocidade é VI, né? O I pode ser 1 ou pode ser igual a 2. Então, em um dos estados quaisquer aqui, a energia cinética é dm, que multiplica VI ao quadrado sobre 2. Depois eu tenho a energia potencial gravitacional, né? Então, a energia potencial gravitacional, lembra que ela depende do seu referencial, mas o delta não depende, né? Quer dizer, a energia potencial gravitacional depende de onde você está medindo, esse Z aqui, mas a diferença entre dois Z's aqui é independente do seu referencial. Então, a energia potencial gravitacional ela é o nosso famoso MGH. A nossa massa aqui é a massa m, ou dm no caso. A aceleração da gravidade continua sendo g. E a nossa altura aqui vai ser um zi. Aqui eu tenho um z1 e aqui eu tenho um z2. E aí z1 menos z2 vai me dar esse ΔZ aqui. Então, a energia potencial gravitacional, que eu chamei de EG, tem essa formulinha aqui. Eu tenho uma terceira energia potencial, que é uma energia potencial que é acumulada quando a gente pressiona o fluido, quando a gente pressuriza o fluido. Então, quando eu pressurizo o fluido, eu estou adicionando energia potencial de pressão nele. É só você lembrar daquela maravilhosa garrafa de Coca-Cola que você quer abrir no fim de semana. E assim que você abre a tampa, jorra Coca-Cola para todos os cantos possíveis da sua casa. Por que isso acontece? Porque a Coca-Cola está pressurizada, então ela tem uma energia potencial guardada ali. A hora que você abriu a tampinha, você liberou essa energia potencial, ela virou energia cinética e você perdeu meio litro de Coca-Cola para o mundo. Então, a energia, quando você tem pressão, você tem energia potencial ali. E a energia potencial de pressão, ela é dada pela pressão que multiplica o volume de fluido ali, né? Bom, o nosso volume de fluido aqui, ele é um volume diferencial, e esse volume diferencial, ele pode ser entendido como a massa do meu fluido, que é dm, dividido pela densidade dele, que é ρ. Então, meu dV vai ser dm sobre ρ,
tranquilamente aqui. Então tem essas 3 parcelas de energia aqui que podem ser calculadas tanto para o instante 1 quanto para o instante 2. A energia mecânica dessa partícula aí, dessa pequena quantidade de fluido, ela tem que ser sempre a mesma, né? A energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial, que a gente tem a gravitacional e a de pressão. Então, a energia mecânica no ponto 1 tem que ser igual à energia mecânica no ponto 2. Aí o que a gente tem? A energia mecânica no ponto 1 é dm P1 sobre ρ mais dm V1 quadrado sobre 2 mais dm GZ1. E a energia mecânica no ponto 2 é dm P2 sobre ρ mais dm V2 quadrado sobre 2 mais dm GZ, né? E a gente sabe que essa quantidade de energia que está aqui é a mesma quantidade de energia que está aqui, então ela tem que ser constante. Beleza, ela não pode mudar a menos que eu tenha uma entrada ou uma saída de energia aqui, que não é o caso. Eu consigo cancelar todos esses dm's aqui, porque eles são termos comuns, e aí, a hora que você cancela eles, você encontra aqui no meio a equação de Bernoulli de novo. Aí eu tenho P1 sobre ρ mais V1 quadrado sobre 2 mais GZ igual a constante. Então aqui estaria uma outra forma de você entender a equação de Bernoulli. Eu acho essa dedução mais fácil, mas por que eu não fiz ela no começo da aula? Porque essa dedução ela não explicita várias coisas, várias hipóteses, que são as hipóteses do Sayer lá, que a gente precisa saber. Por energia realmente as coisas ficam mais fáceis, né? Mas aqui não ficam explícitas aquelas hipóteses todas lá de fluido incompressível e tudo mais, que a gente precisa saber para poder saber se a gente pode aplicar a equação de Bernoulli ou não, né? Mas tá aqui, você pode entender ela como um balanço de energia também. Eu acho que esse entendimento sempre ajuda na hora de você entender o que está acontecendo no problema. Outra coisa interessante é que essa equação de Bernoulli aqui, a gente pode ainda ver ela de outra forma. Que é essa forma aqui, ó. Só dividir todo mundo por G aqui. Como esse lado é constante, constante por G vai dar outra constante que eu não estou interessado em saber quanto que vale. Mas se eu dividir todo mundo por G aqui, eu vou ficar com P sobre ρg. Normalmente, ρ que multiplica G tem gente que chama de gama. Isso aqui não vejo utilidade. Mais V quadrado sobre 2G mais Z igual a constante. Se você fizer a análise dimensional disso daqui, bom, fica fácil de ver, né? Z é a altura, é uma medida de altura. V ao quadrado sobre 2G, V ao quadrado vai dar em metro quadrado por segundo ao quadrado. Dividido por G, que está em metro por segundo ao quadrado, vai sobrar o metro aqui em cima. Então, Z está em metro, esse termo aqui do meio está em metro também. E a pressão, que é P sobre ρg, ela vai acabar dando em metro também. Aqui tem mais unidade, mas enfim, você pode fazer a continha na sua casa, você vai ver que vai dar metro. E isso aqui é interessantíssimo, não é mais muito utilizado dessa forma, mas antigamente como que se media pressão? Se media pressão com coluna de líquido, com altura de coluna de líquido, né? Então essa equação aqui é que se usava antigamente, porque você conseguia calcular com ela as alturas de coluna de líquido que você teria no seu experimento lá, no seu negócio, né? Então se usava essa equação dessa maneira aqui, porque aqui você tem um balanço de alturas. A unidade dessa equação aqui é metro. Muito legal notar isso daqui. Mas hoje a gente não usa mais muito. Beleza. Feitas as considerações, podemos partir para um exemplo. Deixa eu ver aqui. Beleza, 10:06, temos meia hora. Então, olha só que interessante. A gente cansou de ver na matéria anterior aí do princípio da conservação da quantidade de movimento. A gente cansou de ver bocal com diâmetro variável, mangueira com diâmetro de entrada e outro de saída, tinha na prova. Enfim, tinha várias coisas lá. Então a gente cansou de ver exercícios desse tipo. E aí, nesse exemplo aqui, a gente tinha o seguinte, ó. A água flui através de um bocal horizontal, sendo descarregada na atmosfera. Então a gente tem pressão atmosférica do lado de cá. Na entrada do bocal, o diâmetro é D1 e a sua saída é D2. Então tem o D1 aqui, D2 aqui, dois diâmetros diferentes. Desenvolva uma expressão para a mínima pressão de entrada, que é manométrica, né? Mínima pressão D1 aqui no bocal, capaz de produzir uma vazão volumétrica Q.
e depois utilize sua expressão para D1 igual a 76,2 mm, D2 igual a 25,4 mm e Q igual a 0,0198 metros cúbicos por segundo. Vamos fazer. Esse exercício aqui é muito legal, dá para ver muita coisa já. Descartar minhas tintas. Acho que já tem material até para lá porque vem aqui, mas tudo bem. Então, estamos aqui, ó. Vou até copiar o bocal lá. Que eu tô com preguiça de desenhar, não é isso que eu quero. Bocal. Ai, que bonito. Aqui. Então tá aqui o nosso bocal. Lembra que nos exercícios antes a gente falava, se tinha pressão, a gente falava até a pressão aqui e tal, não sei o que. Aí a velocidade desse lado é tanto. Aí para saber a velocidade do outro lado você já tinha diâmetro, você tinha que usar o princípio da conservação da massa e tal. Aqui não vai ser diferente, tá? Se eu der para vocês a área e a pressão desse lado aqui, a gente não vai usar Bernoulli para calcular a vazão desse lado aqui. Ó. Já explico por quê. Quer ver? Ó? Vamos colocar a equação de Bernoulli aqui para a gente pensar. Então, a equação de Bernoulli. Olha que bonito. A gente tem aqui a P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ igual a uma constante. Quando que isso aqui é uma constante? Primeira coisa que vocês têm que saber. Isso aqui vai ser uma constante sempre que eu estiver atuando, sempre que eu estiver fazendo cálculos em pontos que estão sempre na mesma linha de fluxo. Né? Então, a gente tem a nossa linha de fluxo aqui, certo? Para qualquer ponto que eu escolher nessa linha de fluxo aqui, essa equação aqui vai ser a mesma. Ah, professor, mas e se eu tivesse uma outra linha de fluxo aqui, ó, que fosse assim, e quisesse aplicar Bernoulli, ia funcionar? Depende. Porque é o seguinte, se o fluxo não for rotacional, o que é um fluxo rotacional? Um fluxo que tem rotações aqui. Né? Se o fluxo não for rotacional, eu até posso aplicar Bernoulli numa linha de fluxo, num ponto em uma linha, em outro ponto em outra linha, e vai funcionar. Mas, se o meu fluxo for rotacional e eu aplicar a equação de Bernoulli em linhas de fluxo diferentes, o que acontece? Para essa linha de fluxo aqui do centro, eu vou ter uma constante K1. Para essa linha de fluxo vermelhinha, eu vou ter uma constante K2. E essas constantes, elas são diferentes. Né? Você pode ter condições aqui no seu fluxo que vão criar para vocês condições diferentes. Né? Vão criar constantes diferentes aqui. Então, e uma dessas condições é o fluxo ser rotacional. Nos problemas que a gente vai ver aqui, a gente não vai ver nenhum problema com fluxo rotacional, então a gente vai meio que aplicar a equação de Bernoulli em alguns pontos específicos. Não vou dizer em qualquer ponto do problema, mas é sempre bom você conseguir imaginar se existe uma linha... Opa! Teve um momento Inception aí. É sempre bom você conseguir imaginar se existe uma linha de fluxo que contempla todos os seus pontos, porque aí você está garantindo que a sua equação de Bernoulli, pelo menos pela questão lá das linhas de fluxo, ela vai estar legal, né? As constantes aqui vão ser iguais. Então essa é a primeira coisa. Aqui não tem muito segredo nesse exercício, né? Até a linha de fluxo já está desenhada aqui, volume de controle já está desenhado. Inclusive, vou dar um puxãozinho de orelha em vocês, que muita gente nem desenhou o volume de controle na prova. Tá? É por isso que erra as coisas. Tem que desenhar o volume de controle, se tem força, desenha as forças, se tem pressão, desenha a pressão. Tem que desenhar, pessoal.
Não por causa de eu tirar ponto ou não tirar ponto, não fiquei dando ponto por isso, mas para pensar precisa desenhar. Aprendam isso. Nada a gente consegue fazer na engenharia sem desenhar. Nada, absolutamente. Então aqui, ó, a gente já tem até a linha de fluxo desenhada aqui, né? Então a gente vai ter um fluxo entrando aqui e o fluxo saindo aqui. Esse ponto aqui, para mim, na linha de fluxo vai ser o ponto 1. E esse ponto aqui na linha de fluxo vai ser o ponto 2. Esse aqui é meio óbvio que ponto que a gente precisava analisar, mas é bom sempre você ter em mente o que você está fazendo. Então, estão aqui os pontos que eu vou aplicar. E nesses dois pontos eu estou dizendo que a equação de Bernoulli vale, ou seja, ela vai ser, se eu aplicar ela aqui, ela vai ser igual a uma constante, se eu aplicar ela aqui, ela vai ser igual a mesma constante. Bom, eu vou pegar uma referência aqui para poder medir a altura. Certo? Então, eu tenho uma altura aqui, Z1. Nesse ponto aqui, eu vou ter uma altura Z2. E aqui está bem claro que Z1 vai ser igual a Z2. Beleza. Então, mas eu tenho uma pressão aqui que eu quero calcular, desse lado esquerdo aqui, porque ele pede qual que é a mínima pressão manométrica que eu tenho que botar aqui no lado esquerdo para gerar a vazão que ele está querendo que gere, né? Então, eu tenho uma pressão P aqui. Aqui desse lado, eu vou ter uma pressão que é a pressão atmosférica. Essa pressão que eu vou chamar de P1, só para facilitar para a gente. O fluido é a água. Então, a densidade, a gente sabe que é a densidade da água, que é 999 kg por metro cúbico. A gente sabe que a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. E estamos prontos para resolver. Então, vou aplicar a primeira equação de Bernoulli no ponto 1. No ponto 1, eu tenho a pressão P1, a densidade é ρ, a velocidade V1 ao quadrado sobre 2, que eu não sei a velocidade ainda, a gravidade é G, e aí eu tenho a altura Z1. É igual a uma constante, essa constante é igual à mesma constante aqui do ponto 2, então eu vou aplicar a equação de Bernoulli no ponto 2 direto. No ponto 2, que pressão que eu tenho? Tenho pressão atmosférica. Densidade do fluido continua sendo ρ. A velocidade é a velocidade V2. E a altura aqui é Z2. Beleza. A gente sabe que Z1 é igual a Z2. Então, GZ1 vai ser igual a GZ2. Isso aqui a gente já corta para cá. A pressão P1 é o que eu quero descobrir. A pressão atmosférica, não que eu tenha ela, mas a pressão que o problema pede aqui é a pressão manométrica, né? Então, eu quero a pressão 1 absoluta menos a atmosférica. Então, é só passar ela para lá e está resolvido. Mas essas velocidades aqui eu não tenho, nem V1 nem V2. E lá no problema ele pede para que a gente calcule essa pressão P1 para que eu tenha uma vazão volumétrica Q atravessando esse troço aqui. Vazão volumétrica, lembra que é velocidade que multiplica a área. Isso é vazão volumétrica. Então vamos lá. Agora aplicando de uma maneira bem rápida o princípio da conservação da massa. Eu sei que a vazão de entrada tem que ser igual à vazão de saída, que tem que ser igual a Q. Então a gente sabe que Q vai ser igual a V1 a 1, que vai ser igual a V2 a 2. Isso aqui é a implicação direta do princípio da conservação da massa. Bom, então repara que eu não estou usando Bernoulli para calcular essas velocidades aqui. Eu estou usando o princípio da conservação da massa. Beleza. Então está aqui. O que eu vou fazer agora? Isso aqui na verdade são duas equações. E as áreas
elas são dadas como funções dos diâmetros, né? Então a gente sabe que A1 é π diâmetro 1 ao quadrado por 4 e A2 é π diâmetro 2 ao quadrado por 4. A gente sabe isso. Então eu preciso calcular as velocidades V1 e V2 com relação a quê? Então a gente sabe que V1 é Q sobre A1, que é A1 é π d1 ao quadrado sobre 4. Então esse daqui é 4Q sobre π d1 ao quadrado. E a velocidade V2, ela é Q sobre A2, que ela é igual a 4Q sobre π d2 ao quadrado. Beleza. Então eu tenho as velocidades já em função de uma vazão Q. Vou substituir isso aí tudo aqui e já vou dar uma reorganizada aqui no samba aqui. Então vou passar essa pressão atmosférica para lá. Eu vou ficar com P1 menos pressão atmosférica sobre ρ. Lembrando que esse termo aqui inteiro vai ser a nossa pressão P1 de manométrica, que é o que a gente quer. Isso aqui vai ser igual a meio de V2 quadrado menos V1 ao quadrado. Beleza. V2 está aqui, V1 está aqui. Vamos colocar aqui, eu vou passar esse ρ para cá e eu vou chamar esse termo aqui já de P1 manométrica. Então a gente tem P1 mano é igual a ρ sobre 2 V2 ao quadrado sobre 2. Então eu tenho 16Q ao quadrado sobre π ao quadrado d2 à quarta menos 16Q ao quadrado sobre π ao quadrado d1 ao quadrado. Beleza. Jogando os termos em evidência para fora, simplificando tudo bonitinho, a gente vai ter que a pressão P1 manométrica ela vai ser igual a 8 ρ, que ρ feio, ρ que é o quadrado, dividido por π ao quadrado, que multiplica 1 sobre d2 à quarta menos 1 sobre d1 à quarta. Pronto. Olha só. Que legal. Aplicamos a equação de Bernoulli e encontramos uma coisa interessantíssima aqui. Encontramos que o que a gente fez aqui, ó? A gente simplesmente impôs aqui no nosso problema que não tem nenhuma entrada e nenhuma saída de energia. A mesma energia que o fluido tem aqui no começo, ele vai ter aqui no final. O que aconteceu aqui foi só uma conversão de energia potencial em energia cinética, por isso que as coisas dão diferentes, mas a soma da energia mecânica toda do fluido tem que se manter. E outra coisa que a gente impôs aqui foi a equação da conservação da massa, ou seja, toda a massa que entrou desse lado saiu desse outro lado aqui, ó. Quando a gente impõe essas duas coisas, olha só que interessante, a gente descobre que para que esse fluxo aconteça da maneira como a gente estava prevendo lá na equação da conservação da massa, tudo bem, se eu colocar uma quantidade de vazão aqui desse lado, eu vou ter uma quantidade de vazão do outro lado, isso é verdade. Mas, por causa disso, eu vou ter uma pressão aqui, ó. Eu vou ter uma pressão P1. E é justamente essa pressão que está fazendo essa força para empurrar toda essa massa que eu estou colocando de entrada aqui
para a saída. Se eu não tivesse essa pressão aqui, eu não teria a mesma saída de água. Não funcionaria da mesma forma. Eu não conseguiria ter a mesma vazão aqui, tá? E nesse ponto esse ponto é um ponto onde as pessoas se confundem, porque às vezes você pega um exercício desse e ele te dá a velocidade aqui, ó. Se ele te dá a velocidade aqui, você não pode simplesmente aplicar a equação de Bernoulli tendo a velocidade V1 para achar a velocidade V2, porque essa equação aqui, ela não está impondo nada com relação à conservação da massa. Essa equação aqui, ela vai te dizer qual que é o balanço de energia, quanto que eu tinha de energia cinética e potencial aqui no começo e quanto que eu tenho de energia cinética e potencial aqui no final. Mas para isso acontecer, não necessariamente, né, para que eu tenha uma resposta dessa, não necessariamente a massa precisaria se conservar. Para a massa se conservar de fato, a gente precisa impor que a massa se conserve. Então, na hora de calcular essas velocidades aqui, a gente sempre vai utilizar pela lei da conservação da massa, a menos que a gente tenha um ladrão de massa aqui no meio, que eu acredito que não seja o caso. Então, a massa que entra tem que ser a massa que sai, né? E ela não pode ser diferente disso também, porque se a massa que entra fosse diferente da massa que sai, a gente não teria uma das hipóteses lá da equação de Bernoulli valendo, né? Quais que são as hipóteses? Lembra? Vamos lembrar das letrinhas lá. S, A, I, R. S são as linhas de fluxo. Então tá aqui, a gente fez o cálculo sobre a mesma linha de fluxo, então isso aqui tá ok. A é a questão do atrito, que não pode ter atrito, né? Aqui a gente não considerou atrito de nenhuma forma aqui, a gente ignorou o atrito, então tá ok. Precisa ver se na vida real realmente esse atrito pode ser ignorado, mas no caso aqui a gente ignorou. Depois o I é a questão do fluido ser incompressível. Essa daqui também tá ok, né? A gente não mexeu com compressibilidade da água aqui. E o R, lembrando aqui que o nosso volume de controle tem que estar em regime. Regime significa que a água que entra é a água que sai, né? Não pode estar enchendo nem esvaziando. A água que entra é a água que sai. Então, por isso que eu estava falando das hipóteses aqui, ó, que a gente tem necessariamente que trabalhar com o volume de controle em regime para usar Bernoulli, senão não vai funcionar. Beleza? Parece simples, mas tem umas pegadinhas para o caminho. São 10h25 agora. Eu tenho mais um exercício, mas eu acho que está em cima. Eu quero resolver ele com mais calma. Então eu vou deixar ele para a próxima aula e vou fazer chamada. Vou cortar isso daqui, só para vocês verem. O exercício é esse super exercício show aqui, onde a gente tem um sifão aqui puxando a água de cima para baixo. Todo mundo que já teve uma piscininha de lona em casa sabe como é que esvazia a piscina de lona. E é com um caninho desse. Então a gente vai analisar esse caninho, que é o tal do sifão. E depois a gente vai analisar mais umas coisas também, de pressão, de estagnação e tal. São coisas interessantésimas. Mas vamos lá. Olha, 59 pessoas. Aqui. Então, se V1 fosse dado, não poderia aplicar Bernoulli. Então, pergunta do Carlos aqui. Se V1 fosse dado, a gente não poderia aplicar Bernoulli? Não é que não poderia. A gente não poderia aplicar Bernoulli para calcular V2, especificamente. Porque para calcular a velocidade V2, a gente tem que utilizar o princípio da conservação da massa, né? A gente poderia sim aplicar Bernoulli, mas para calcular um diferencial de pressão, aqui outra coisa que não fosse a velocidade V2.